Eu queria ousar fazer uma fala que é um pouco provocativa e talvez uma fala reflexiva sobre algumas estruturas de alguns monoteísmos e, sobretudo, da religião católica. Tem um filme interessante que é baseado em fatos reais, que conta a história de um jornal importante americano de Boston, que vai fazer uma matéria investigativa secreta durante meses, e na verdade é um trabalho que depois se revela ter anos, começou aqui, parou, e que vai revelar uma rede de pedofilia na Igreja Católica, de um setor onde o catolicismo é importante e poderoso nos Estados Unidos, numa região muito rica que é Boston. É muito interessante esse fato, né? A reiterada prática de, pedofilia na igreja e 2, acobertamento. Pode parecer uma coisa menor, pode parecer um detalhe inusitado da vida, e é um pouco, mas eu queria pensar isso para a gente poder pensar junto aqui uma coisa que, assim, isso revela múltiplas camadas do nosso funcionamento psíquico. A primeira é a seguinte: somos seres pulsionais. É claro isso, é indubitável, mas ao mesmo tempo parece que uma parte de nós recusa isso, nega, não se conforma, busca um autocontrole, busca inclusive a oração ou a fé para dominar isso e diaboliza isso. Diz que isso seria da ordem do demônio. Os meus impulsos, os meus desejos, a minha conexão com o prazer e com o corpo, isso historicamente, há alguns milênios, isso tem sido demonizado, tem sido recalcado. A pergunta nossa hoje é: para quê? Por que isso? Faz sentido? Será que a gente não está adulto o suficiente para bancar o que a gente é? Para suportar que sim, temos impulsos, temos forças que nos conectam a objetos, a coisas, a seres que nos dão prazer e que nos fazem viver. A pergunta é: não é interessante a cultura humana ter feito tanto esforço para recalcar isso, para negar isso, para colocar debaixo do tapete? É interessante. E aí o mais interessante é que, curiosamente, justamente as instituições que parece que são feitas também para isso, cuja função, eu arriscaria dizer, primária, ou das mais importantes, é recalcar os nossos impulsos e transformá-los justamente em pecados capitais, são essas instituições que concentram as práticas de transgressão desse recalque. Então, não é por acaso que aquele ser que é muito atormentado com as suas próprias pulsões, com seus impulsos, com seus desejos, ele procure, numa tentativa de se curar, ou do que ele supõe que seja uma cura, não é ilógico que ele procure instituições que o ajudem em suas estratégias de recalque. Então não é por acaso que tem tanto pedófilo na igreja. Faz sentido, porque seria a igreja, e seria a fé, e seria o Deus que me ajudaria a lutar contra esse impulso que eu mesmo não consigo, com o qual eu não consigo lidar, com o qual eu não consigo lutar contra. Então eu preciso dessa ajuda.
Então, a pulsão não é recalcável. A gente tenta e a gente vai, né? Na verdade, a gente vai recalcando, reprimindo as ideias conectadas a essas pulsões, a essas forças. Então, a gente tira aquilo que nos remeteria a esses impulsos. Só que, por sorte da manutenção da vida, a força é soberana, os impulsos são soberanos e eles vencem as barreiras do recalque. Eles vêm à tona. Então, naquele momento em que eu sou um sacerdote, estou nesse lugar de grande peso simbólico, de um peso da transmissão do saber, de poder, de verdade, de proximidade a Deus, e tem um menino que quer aprender, que quer chegar na fé, é irresistível para mim. Vem junto com o meu impulso de transmissão, vem junto com o meu impulso quase pedagógico, de ensinar a esse ser tanto o sexo quanto a palavra divina. Isso talvez seja uma linha importante na igreja. Então a gente se escandalizar com isso ou negar isso diz mais de uma cegueira nossa em relação ao que é a nossa própria força pulsional e o que é o esforço de transmissão, o que é o apaixonamento do ensinar, do transmitir a palavra, seja a palavra do saber laico, seja a palavra de um saber transcendental. A gente quer mostrar para o outro como são as coisas. E nesse movimento é muito comum, muito simples, muito natural um apaixonamento e uma erotização do laço. Tanto que a relação dos sacerdotes com os discípulos, dos professores com os discípulos, com os alunos, diretor, atriz, diretor, ator, enfim, a gente tem esses lugares transferenciais, esses lugares de diferença de poder e de saber que são muito erotizáveis. O corpo é erotizável, a posição simbólica é muito erotizável. É bom a gente saber disso. É bom a gente poder entender que a religião é também repressão e é também ajuda a lidar com a angústia daquilo que eu não sei de mim, mas que talvez seja mais importante do que reprimir, seja corajoso e seja muito interessante poder entrar em contato com isso. É um mistério também, não é só um mistério que está na origem da vida, que está no que seria o divino, mas é um mistério do que é você, um mistério dos seus próprios universos e subterrâneos inconscientes e suas forças motrizes. Vamos, dá para se relacionar com isso, dá para entrar em contato com isso e dá para ser mais humano.